Olá, sejam bem-vindos a mais um A Palavra que Fica. Maria João, queria começar, antes de mais, por avisar aqui os nossos ouvintes que nós estamos ligeiramente doentes e vamos tentar que não se ouça a nossa tosse de vez em quando, mas nós estamos numa fase do ano em que é inevitável não estarmos assim, mas vamos tentar tudo por tudo para que seja uma conversa super fluida e que esta tosse não se ouça durante este episódio. E se calhar fazemos um bocadinho diferente daquilo que costumamos fazer. E antes de anunciarmos quem é o nosso convidado desta noite e termos aqui uma conversa super deliciosa, estamos ansiosas para que ela se desenrole, talvez vamos falar um bocadinho sobre aquilo que estivemos a ler durante o mês de novembro, porque já passou entretanto um mês, cerca de um mês desde o nosso último episódio, e vamos falar aqui sobre as nossas leituras mais recentes, aquilo que tencionamos ler se calhar durante o mês de dezembro, se calhar também as nossas leituras para 2026. Maria João, o que é que tu leste durante o mês de novembro? Olha, eu durante o mês de novembro li muita coisa, mas o livro que eu mais gostei, assim, que me encheu as medidas e ao mesmo tempo me deu assim não sei quantos murros no estômago, que é uma coisa que eu gosto muito, foi O Cicatrizes, do Dino de Santiago. É um livro muito sentido. Este homem tem poesia na voz, não é só quando canta, quando escreve também. É uma prosa poética lindíssima, mas ao mesmo tempo é um alerta para quem não passa por esta realidade que me faz perceber que nós realmente estamos metidos às vezes numa bolha e que não temos a noção do que se passa ao lado e que precisamos de furar essa bolha e perceber o que é que se passa ao lado. E foi de tal forma um murro no estômago que eu a seguir fui ler um daqueles livros que só serve mesmo para nos pôr assim um bocadinho bem connosco mesmos. Fui ler O Outono em Bramble Falls, que é um livro cor-de-rosa, aqueles livros que a Secret Society nos dá, muito fofinhos, muito... E então agora na época do Natal, não é? Este é sobre mais as abóboras e esse aspecto, mas é um livro que acaba por ser interessante, nos dá a diferença entre a menina da cidade e o menino do campo. E a menina da cidade é obrigada a sair da cidade e ir para o campo. E a descoberta de que o campo não é entediante, o campo se calhar tem outras coisas que nos complementam de outra forma, também acaba por ser muito interessante. Mas definitivamente o melhor livro de novembro foi O Cicatrizes, do Dino de Santiago. Sem margem para dúvidas. Em dezembro, eu em dezembro estou a ler muita coisa. O facto de ter ali a noção de que vou ter assim uns dias sem aulas também me dá para eu fazer sempre umas pilhas muito grandes, mas vou ler, os que eu vou ler para a semana e queria muito ler, é o Mayhem, que é um romance de época, mas escrito por uma autora portuguesa que eu ainda não conheço, que é a Margarida Lacerda, que eu não conheço ainda e que quero muito, muito vir a conhecer. Vou ler o novo livro do Nicholas Sparks com o Mr. Night Salmon, que era o realizador do Sexto Sentido. Portanto, é assim uma mistura improvável que eu queria muito ler, chama-se Além do Amor. E, obviamente... Sim, realmente são desculpa interromper-te, Maria João, mas são dois nomes que eu não estava a ver a escreverem juntos, mas parece-me interessante. Por isso é que eu voltei ao Nicholas Sparks, não é o Nicholas Sparks pelo Nicholas Sparks, é o Nicholas Sparks com. E eu tenho um guilty pleasure que tu sabes, eu assumo, que é os filmes de Natal, aqueles filmes lindos, maravilhosos, que são todos iguais, dos nevões e de não sei o quê. E trago para os livros. E, portanto, vou ler o Clube de Leitura de Natal, da Sarah Morgan, que tem esta capa linda e estas edges ainda mais bonitas. Estas novas edições estão absolutamente incríveis, porque tenho reparado que muitas editoras estão a apostar neste formato de ter as lombadas de forma muito mais criativa. E li também o livro do nosso convidado de hoje, mas ainda não vamos falar disso, depois vamos falar com ele. Eu tenho aqui, era o que eu tinha a dizer, que eu também li durante o mês de novembro. Vibe japoneses. É verdade, ando numa vibe de asiáticos, tanto coreanos como japoneses. Mas sim, li o livro do nosso convidado, que é este, vou só tapar o nome ainda, mas pronto, está aqui o título do nosso livro, portanto foi uma das minhas leituras durante o mês de novembro. E deixa-me ver, sabes, nós estávamos aqui a conversar em off antes de começarmos a gravar o podcast. Efetivamente a Maria João disse muito bem, eu estou numa fase de escritores asiáticos, mas eu ando a saltitar entre escritores asiáticos, literatura infantil, porque gosto muito, e aqui ao meu lado eu tenho a minha coleção que é gigante,
e ensaios. É assim os 3 géneros literários que andam a fazer, andam a acarinhar as minhas leituras de 2025. Então, o que é que eu li durante também o mês de novembro? O Rei com Música na Cabeça, que é o novo livro do Martim Sousa Tavares. Comprei para a minha neta. Pela Raquel. Ai, vai adorar. O livro é mesmo muito bonito. Eu estive na apresentação no El Corte Inglês há 2 semanas, salvo erro, e a forma como eles os dois estão a orquestrar, vamos usar a palavra orquestrar, visto que estamos a falar de música clássica, a apresentação deste livro é mesmo muito bonita, porque efetivamente é uma apresentação que está feita para famílias e feita também para puxar bastante pela criatividade das crianças. Eles, aqui na condução da história, o que fazem é mostrar qual foi o desenho inicial da Raquel e depois aquele que foi incluído no livro, como é que a música pode efetivamente tomar forma no nosso dia e influenciar o nosso humor. E quando a música não nos sai na cabeça, o que é que acontece? Isso também foi um mote para a construção desta narrativa. Aqui um rei que acorda com a música na cabeça e não a consegue terminar porque é constantemente interrompido. E os desenhos da Raquel estão fabulosos. Eu já disse isto uma vez num dos seus prints de leitura. Sou hiper mega fã da Raquel, acompanho há muitos anos. Ela ilustrou um dos meus livros infantis favoritos, que é o Noah. Infantis e infantos-juvenis. E ela é mesmo incrível. Pronto, e o Martim Sousa Tavares é assim uma das minhas crushes literárias. Portanto, aconselho muito esta leitura para miúdos e graúdos. É um livro que não tem uma geração específica. Posso dizer, porque ela ainda não anda a ver os podcasts da avó, mas é uma das prendas de Natal que tenho para a Madalena. Que lindo, olha, uma ótima prenda de Natal, sim senhora. E este aqui, que é o Pequena Mãe Avó, que é da Akiara, que é uma editora que eu gosto bastante e que tem bastante atenção ao detalhe, à gramagem do papel, à escolha das capas. E é um livro escrito por 2 irmãs, uma escreveu a história e a outra ilustrou. E é uma homenagem à avó de ambas, que sempre que tricotava contava histórias ao mesmo tempo. Então todo o livro é uma manta de retalhos em que nas ilustrações do tricô vão surgindo as histórias, as personagens desta história, sim. Que lindo! Muito, muito, muito bonito, como todos os livros da Akiara, que são assim livros absolutamente deliciosos. E foi também uma das minhas leituras mais recentes. E agora estou a ler, vai ser aqui a minha leitura durante o mês de dezembro. Lá está um livro asiático, que é o Todos os Dias São Dias Bons, de uma escritora japonesa, escritora e jornalista. E é um livro autobiográfico. E basicamente é a história de 2 primas que começam a frequentar um curso de cerimónia do chá. E são 2 adolescentes, portanto eu também não tinha esta noção, mas aqui para estas 2 personagens a cerimónia do chá é algo que está muito relacionado com a ancestralidade, portanto com algo que para elas naquela altura é um bocadinho passar de moda. Portanto só as pessoas mais velhas ou as mulheres mais velhas é que estão mais interessadas na cerimónia do chá, e é algo que para 2 adolescentes não faz muito sentido. Mas quando elas começam a perceber que afinal isto é algo muito desafiante e que está muito relacionado com a vida, porque tem aqui a relação com o ciclo da natureza, com os ciclos da natureza, com... Eu não quero desvendar muito, mas depois tens aqui os 15 mandamentos em que depois ao longo das aulas tu vais percebendo que todas as práticas relacionadas com a cerimónia do chá estão ligadas com a vida em si mesma e com ensinamentos para a vida inteira. E também é um livro que passa muito a ideia de que quando pensas demasiado com a cabeça, ou seja, quando estás a fazer o próprio ritual do chá e está algo muito mecanizado, portanto é muito com a cabeça, as coisas não saem com a mesma fluidez. E só quando elas se apercebem de que afinal são as mãos que conduzem o movimento e são as mãos que criam todo este ritual do chá, vais percebendo como é algo mesmo muito bonito. Não é nada algo mecanizado, mas é algo que sai de dentro de ti com uma fluidez também, e é uma coisa impressionante. Eu acho que já demos muitas sugestões de prendas de Natal diversificadas. Sim. Verdade, sim senhora. E acho que agora já podemos introduzir aqui o nosso convidado desta noite, mas independentemente da hora que os nossos ouvintes estiverem a ouvir, pode ser de noite, pode ser de manhã, acompanhar uma viagem para o trabalho.
na sua ida para o meio da natureza. O nosso convidado era alguém que nós andávamos atrás dele já há algum tempo. Verdade. Não tínhamos falado ainda com ele, mas tínhamos falado entre nós muitas vezes no nome dele. E eu agradeço muito o facto de, à primeira, ele ter dito logo que sim, porque foi realmente de uma generosidade muito grande. Ele nasceu em Setúbal, e quando eu disser o bairro em que ele nasceu, já toda a gente vai saber de quem é que eu estou a falar. Ele nasceu do bairro do Viso, que é um lugar que ainda hoje atravessa a sua escrita. É dessa memória do bairro do Viso, das ruas por onde correu, das vozes que ouviu, do cotidiano que lhe ensinou a dureza e a ternura, que retira grande parte da verdade que coloca nos seus livros. Formou-se em estudos artísticos e especializou-se em artes da escrita na nossa universidade, Joana, na Universidade Nova de Lisboa, e eu já o ouvi num podcast a dizer que gostou muito de andar na Universidade Nova. Ai, que bom! E encontrando palavras para o território que melhor habita. Durante anos trabalhou em publicidade e comunicação, afiando o ouvido para o ritmo, para a imagem e para o detalhe que transforma uma fase, uma marca emocional. Na literatura revela um olhar profundamente humano, atento às margens, às vidas discretas e aos silêncios que nunca chegam aos holofotes. Sua escrita é íntima, crua e sensível, movida por um desejo constante de dar corpo às histórias que nascem do real, da memória e das pequenas inquietações que moldam quem somos. É com esta combinação de raízes fortes, técnica apurada e instinto narrativo que o nosso convidado chega ao público. Seja muito bem-vindo à Palavra que Fica, Alex Couto. Olá, Alex. Estás sem som, querido? Olá, muito obrigado. Olá, bem-vindo. Olá, bem-vindo. Agradeço imenso. A generosidade é toda vossa, não é minha em aceitar, é vossa em convidar. Muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigado pela introdução, que faz muita justiça às minhas ambições. Não sei se faz justiça à concretização, mas às ambições, sem dúvida. Obrigado. Fará certamente. Olha, eu acho que depois deste teu último livro, não precisas de provar mais nada a ninguém, porque é um livro brilhante. Se calhar mas só já lá vamos. Alex, tu trabalhas há alguns anos na área do marketing como copywriter, certo? Publicidade mesmo, mas sim. Comunicação num espectro mais alargado e também algum marketing. Então a minha pergunta é, como é que essa experiência influencia a forma como tu comunicas as tuas histórias? Eu preciso da frustração da classe trabalhadora para ser motivado o suficiente para escrever. Parece meio sádico, mas as minhas condições socioeconómicas e as minhas condições de origem familiares não me permitem que a literatura seja uma atividade que eu faço num vácuo. Eu tenho que pagar a minha renda de casa e, mais do que isso, eu percebi cedo que algumas, não só as frustrações, porque é muito fácil chegar aqui e dizer as frustrações que eu encontro na vida profissional, mas não é só as frustrações. Às vezes são as pessoas, às vezes são as sequências de episódios e as formas como as coisas acontecem. Eu gosto muito de livros, mas também gosto muito de filmes e às vezes acontecem coisas no mundo do trabalho que parecem assim storylines hollywoodescas. E talvez por isso, mais do que me dar inspiração, ajuda-me também a ser determinado o suficiente para conseguir fazer dos meus tempos livres um segundo emprego, que é esta coisa da literatura, desta paixão por ler e por escrever. Sim. A Maria João perguntava aqui sobre este teu percurso na área do marketing da publicidade, da comunicação no espectro mais alargado. Terá sido só isto? Acredito que não, mas se calhar aqui também muita da tua inspiração para definir a tua identidade enquanto autor, falaste aqui da questão da frustração também, foi este também um dos modos que te ajudou a definir essa tua identidade enquanto autor, as tuas vivências também no bairro onde cresceste? O que é que achas que poderá ter sido aqui uma confluência de muitas inspirações? É uma pergunta muito interessante e eu espero que a minha resposta não seja uma tentativa de atirar areia e de fugir à pergunta. Eu acho que há duas coisas determinantes neste meu percurso. Mal ou bem, eu já estou na publicidade, estive a fazer contas no outro dia, estava a fazer o meu website há 13 anos. E desde o meu primeiro ano na publicidade que eu queria ser romancista. Eu cheguei lá com 21 anos, muito novo, meio que desisti de um curso na faculdade para ir trabalhar para uma agência. E eu descobri, nos primeiros 6 meses de agência,
que não ia colmatar um desejo de vingança artística que eu já tinha desde muito novo. O que eu acho muito engraçado é, eu lidei mal com a minha dualidade durante muitos anos. Eu lidei mal numa altura em que ainda não percebia que a minha dualidade era uma dualidade, julgava que eram só coisas muito contrastantes dentro de mim que não faziam sentido numa pessoa só. E depois eu fui fazer muita terapia para entender de onde é que vinham os meus ataques de raiva e de onde é que vinha muita frustração minha em relação à minha origem familiar, em relação ao bairro de onde venho, em Setúbal. E foi a fazer esta terapia que, em conjunto com a minha psicoterapeuta, a doutora Diana Cruz, eu descobri que eu posso ser o gajo intelectual com ambições artísticas e ao mesmo tempo ser a pessoa que tem todo o respeito pela dificuldade que é criar vindo de uma classe trabalhadora. E só no momento em que eu colei as peças é que eu atingi esta tranquilidade que agora tenho a falar-vos sobre isto. E é muito interessante, vocês vão falar sobre uma coisa que equipou-me de ferramentas de ouvido, ferramentas técnicas, contagem de palavras, contagem de segundagem, tom de voz, tanta coisa que eu faço na literatura que não está totalmente descolada do que eu faço na publicidade, mas que foi preciso eu fazer um longo caminho de descoberta da minha própria identidade para estar em paz com estas duas nuances. E hoje em dia é muito engraçado, porque eu saí recentemente de uma agência que foi a Bar Ogilvy, onde estive a trabalhar Galp e TAP durante o ano passado como copywriter numa equipa de marca e de design. E quando eu saí, eu ainda senti tipo assim wow, espera lá, tu não vais nunca sair totalmente, porque estas pessoas que me pedem trabalhos muito específicos também me permitem a mim estudar tendências de consumo, mudanças no branding, tom de voz de marca. E eu não sei se hoje em dia o que em tempos foi uma discrepância não é uma união. E estou muito contente com isso. Muito menos frustrado também, o que ajuda a estar contente. Sim, entendo perfeitamente. Desculpa se a resposta foi muito freudiana ou junguiana. Foi muito humana. Eu diria que foi muito humana a tua resposta. Obrigado. Alex, tu és visto como uma e eu concordo, atenção, certo. Acho que a Joana também, como uma voz nova da literatura, no sentido de tu escreveres de uma maneira diferente. A tua voz enquanto escritor é uma voz diferente, o que é bom. Vozes iguais estamos nós fartos de ter por aí, portanto nós queremos é gente que tenha uma individualidade muito grande a escrever. Eu acho que isso é muito interessante e é por isso que eu vou sempre para os teus livros a achar que não sei muito bem o que é que vou lá encontrar, o que é sempre muito bom. E olha, este foi surpreendente, mas também já lá vamos. A minha pergunta é, qual dos teus livros que tu escreveste, e atenção, as pessoas conhecem 2 porque foram lançados por uma grande editora, mas tu tens outros 2 certíssimo, que também já tinhas escrito, qual é dos teus 4 livros aquele que tu consideras mais arriscado? Este mais recente, sem dúvida. Este, ok. Porquê? Não penses que levas só por um... E eu posso explicar com a minha percepção limitada, visto que eu estou a vê-los da minha cabeça, de quem os faz. Certo. E apesar deste livro dos Piriquitos ter sido o meu livro que eu li mais vezes, um processo de edição muito complexo na editora, junto da minha editora e dos assistentes editoriais e depois da revisora, levou-me a um nível quase nabokoviano de ler a minha própria obra. Eu sei que o Nabokov lia 7 vezes cada livro que escrevia e eu acho que li 6 vezes os Piriquitos, se bem que em diferentes iterações, porque cada vez que eu voltava para o livro alguma coisa mudava, mas em que claramente as últimas 3 ele já estava muito sedimentado e eu só estava tipo a trabalhar ali os adornos, a talha dourada, estava só a acabar de aplicar a talha dourada. O que é que eu acho que é mais complicado neste? É a primeira vez que eu faço um livro com um panorama de classe social mais alargado. E isso muda completamente a minha percepção da obra. Eu sou nascido e criado no bairro do Viso, eu não preciso de puxar muitos galões nesse aspecto, porque os meus amigos lembram-se de mim na escola número 5 do Viso e na escola secundária Lima de Freitas, então está muito certificado que eu não estou a inventar nenhum percurso, mas neste livro eu tinha a sensação de que era mais etéreo captar
12 anos a viver em Lisboa em movimentos bastante interclasses, em que, por um lado, entrei numa esfera do mundo corporativo em que já me dava com algumas elites da comunicação, como copywriter, em que, por outro lado, é difícil aprofundar a carreira na literatura sem percebermos que a literatura ainda é uma arte, eu não vou dizer antiquada, porque acho que está a modernizar muito bem, mas com algum mofo de algumas famílias do passado. Nada contra. Eu, se tivesse nascido numa boa família, também quereria ter oportunidades nesta indústria que tanto amo. Só que para mim, enquanto autor, estar a dizer, sim, este é um personagem de classe alta, ele não diz só o imenso, ele ao longo do livro vai ter desafios mais específicos da classe social dele do que eu tive até aqui. Isto é atirar-me para o desconhecido. Eu sinto que, quando escrevi A Ponta de um Corno, senti que estava muito a arriscar, mas no sentido oposto. Eu estava a arriscar porque estava a ir muito dentro de mim e aí A Ponta de um Corno foi o livro que, imediatamente antes eu ter chegado à Penguin e ter publicado Sinais de Fumo, e são um conjunto de contos escritos da perspectiva de um eu adolescente muito frustrado com Setúbal, com o bairro do Viso, com as aventuras de ratazana do bairro e com as histórias de consumo de ganza que vivia por lá. E eu ali tive que beber muito de uma frustração que era real, tipo, porque é que eu, que sou um menino inteligente e até bonitinho, tenho que estar neste bairro horrível, que foi preciso só sair para ver a beleza toda nele, mas aquele livro estava a tentar canalizar a frustração. Neste livro eu estou a tentar canalizar o que eu chamo a plenitude da cidade de Lisboa. Lisboa não existe só com ricos, com pobres e com remediados. Lisboa existe no ecossistema de todas estas pessoas. E ter escrito Os Piriquitos, em que uma das personagens é apresentadora de televisão, mas também é prima do protagonista, em que o personagem de classe trabalhadora também é o gajo que não consegue engolir a frustração perante a forma como a cidade parece preferir narrativas que reconhece. Eu sinto que tive que dar um grande salto, não só na minha escrita, como na minha construção narrativa. É diferente escrever um livro em que se vê os reflexos destas diferentes classes sociais do que escrever um livro em que é muito monoclassudo. Desculpem esta expressão que de certo não capta bem, mas era a minha tentativa. Para além disso, continuar a fazer isto dentro do esquema do que eu faço, que é meter palavras em inglês que os jovens dizem, meter termos sobre internet, meter memes digitais e ao mesmo tempo tentar replicar a fala das pessoas, não só neste sentido da frescura e da emergência oral, mas também com garantir que o Michael Ashcroft, que é um senhor inglês, mas há muitos anos em Lisboa, ainda tem um pouco de uma certa impertinência ou de uma certa sobranceria, mesmo quando é cómico. Estas multiplicidades de leituras, eu não sei se conseguia fazer sozinho, por isso agradeço muito à editora Penguin, à Diana Garrido, mas também ao João Silveira e ao João Pedro Narciso, por verem a loucura do que eu estou a tentar fazer e perceberem, ok, Alex, aqui está a voar, aqui está com os pés no chão, bora tentar aterrá-lo todo. E se calhar às vezes é preciso meter rebites de metal, como na Torre Eiffel, para o meu livro ficar bem aprisionado e não voar com o vento. Mas eu estou muito orgulhoso do trabalho que fiz, não só sozinho, mas com todas estas pessoas. E agora finalmente ele já está cá fora no mundo. E digam-me vocês se acham que eu estou à altura destes riscos que cometi, que eu espero tê-lo conseguido. Obrigado. E Sem dúvida, mais do que a altura, sem dúvida. Falaste aqui um bocadinho daquilo que também te ia perguntar a seguir. De alguma forma, tu a fazeres aqui uma revisitação pelos teus vários livros, senti que também já estavas a dar aqui algumas notas daquele que é o teu processo criativo. Portanto, o que eu te queria perguntar também é se tu partes de uma ideia solta, não só na construção das personagens, como também na construção do enredo, ou tu já partes para a construção da narrativa com já muitas coisas pensadas, muitas coisas delineadas na tua cabeça. Como é que é o teu processo nesse sentido? Eu vou abrir o jogo porque eu acredito muito que, se agora já estou aqui num patamar de autor publicado, também é a minha missão ser o mais... Eu não acho que dê para ser direto, porque direto a literatura às vezes é um bocadinho alérgica à
um caminho linear, mas vou ser totalmente transparente acerca do meu processo. Eu sou aquilo que se chama um arquiteto nas histórias. Não acho que seja uma coisa recente. Eu lembro-me de em pequeno, quando tinha 16 anos e tive assim um grande desgosto amoroso, eu quis escrever um poema católico inspirado na obra do Dante, e eu ainda sem saber nada do processo de escrita, eu acho que só com 17 anos é que a minha mãe me ofereceu um livro que era Como Triunfar como Argumentista, que foi a primeira vez que eu comecei a receber algumas noções de narrativa, antagonista, primeiro ato, segundo ato, o que é um incidente inicial. Eu já antes disso, eu já estava tipo, nesta cena do poema, eu quero que o Dante esteja lá longe e eu estou a perder a silhueta dele, e então isto vai causar no leitor uma certa sensação de dúvida acerca do que é que vai acontecer a seguir. Ou seja, eu acho que sou naturalmente um arquiteto de cenas. Depois, não ajuda que eu seja professor de storytelling há 4 anos agora, e o meu curso, felizmente, lá na Lisbon Digital School, tem bastante saída. Eu acho que a iteração de 20 horas do meu curso de storytelling eu já devo ter feito umas 30 vezes com grupos diferentes. Ou seja, são muitas vezes a passar nos mesmos conceitos. Personagem, estrutura, 7 pontos. Como é que nós fazemos uma estrutura narrativa ser também uma forma de demonstrar mudança num personagem dinâmico. Como é que o personagem fica com mais medo? Como é que ele ultrapassa o medo e fica mais forte e já não volta ao que era antes? Eu sofro muito com isso porque eu tento montar um livro mentalmente antes de começar a escrever. Só que eu não consigo respeitar as minhas ambições quando o livro diz, não, eu quero ir para ali. E isto é uma coisa que quando nós nos dedicamos à arte da escrita, efetivamente, a estar, tal como estou aqui a falar com vocês, passo muitas horas sozinho a ouvir música, a meter frases no papel, a tentar criar alguma coisa que cole. E neste livro houve 2 ou 3 coisas que eu acho que colaram. Há uma frase que eu gosto muito que é, hoje em dia parecia que a polémica era muito maior do que o mérito. E quando eu escrevi essa frase eu fiquei, fuck, é por isso que eu faço isto, man. Há aqui pessoas que vão reconhecer alguma desta dureza de tentar fazer uma coisa boa e às vezes uma coisa mais barulhenta impingir-se mais. Então no momento em que eu escrevi essa frase, eu já sabia que se calhar a narrativa da obra tinha de fazer mais justiça àquele novo mandamento. Por isso eu diria que é isto, uma grande trabalheira de arquitetura de cenas e de atos e de... Eu adoro plot twists e eu estou sempre a dizer uma coisa que aproveito para dizer aqui mais uma vez. Os meus livros, apesar de parecerem livros frescos, jovens, que são de sátira social, eu não sei escrever sem um motorzinho de noir lá dentro, sem um engenho meio policial e meio de mistério para fazer as pessoas andar. Então isto ainda me torna mais alguém multigéneros. Uma pessoa multigéneros, se calhar aquela cena que vocês felizmente já leram, de que há um momento de subversão publicitária a meio do livro. Isso foi uma ideia que eu tive durante a escrita e que eu pensei, a Diana Garrido, minha editora, vai dizer, chaval, tu és chanfrado. Tipo, isto não ajuda em nada. Mas eu acreditava que ela fosse reparar numa coisa que ajudava. Ajudava em caracterização de personagens e ajudava a sublinhar uma certa ideia de sell-outness total que atravessa o livro. Não só o protagonista, e não quero spoilá-lo, porque eu até acho que a forma como ele se vai sell-outando é bastante uma narrativa individual dele. Mas essas coisas que surgem são milagres. E só para acabar a minha resposta, eu escrevi a cena do Ateliê Azul, que é uma das minhas cenas favoritas deste livro. Estava planeada desde o início. Eu tinha a ideia de ver como é que uns corpos artísticos podiam mudar meio que milagreiramente o espaço onde desenvolviam a sua arte. E eu sei que no dia em que escrevi essa cena, eu pensei, man, vá lá, pelo menos uma que tu escreveste, que tinhas mesmo que te escrever, e escreveste. E eu lembro-me que fiz uma pausa para ir fumar um cigarro à varanda e olhei e estava um armazém que tinha estado sempre fechado nos anos em que eu vivi na zona de São Vicente. Estava todo aberto e o teto e as paredes eram todas azuis. E eu fiquei tipo, man, é tão lindo quando a vida meio que sorri para os teus planos literários, e aquele foi um que eu levei a cabo. E depois meio que encontrei um reflexo dele na vida real. E eu depois digo isto às pessoas e as pessoas acham que eu navego na maionese. Mas o meu consumo de substâncias psicotrópicas está cada vez mais reduzido.
E aquilo foi mesmo muito sóbrio, foi assim um momento muito sóbrio de uau, há reflexos da nossa literatura no mundo real, quando nós nos dedicamos e os levamos a sério. Por isso, é um processo sem dúvida muito fragmentado, mas onde eu encontro muita alegria e onde as coisas conseguem condensar-se muito. Tipo o molho de tomate, que nós deixamos 2 horas ao lume, acaba por ficar mais espesso. Eu faço o mesmo com a minha literatura. Demora mais tempo, mas acredito que a torna mais gostosinha. E nós esperamos, não te preocupes, porque nós esperamos Verdade. que apure, não te preocupes. Grato, muito obrigado. Isso é importante numa era em que também o mundo literário parece funcionar cada vez mais rápido. Mesmo. Esse é algo que eu passo a vida a dizer mal, mas isso é outra conversa, é outra Mas é conversa. importante, até da tua posição de professora e de conhecedora de literatura, dizeres isso, porque eu vejo às vezes, não tanto em mim, porque eu até gostava de ser o gajo que azar, este livro agora demorou-me 4 anos, vão ter de esperar, porque eu tenho o ego suficiente para, se o livro precisar, eu aguento. Mas eu vejo alguns pares meus em que um resvalar de 3 a 6 meses na produção literária deles atrofia-os muito. E eu estou sempre a dizer, malta, nós já estamos a trabalhar muito mais rápido do que gerações anteriores, fruto deste ciclo de publicação, comunicação digital e já pré-publicação do próximo. Parece que estamos sempre a viver para o livro que sai. E neste livro foi muito engraçado, porque eu ano passado vivi um momento determinante assim da minha vida até agora, que foi divorciar-me. E divorciar dá um pontapé nos prazos do livro. E muito maluquinho fui eu que fui curar o divórcio para a página. Mas sei que nem toda a gente vai fazer o mesmo tipo de terapia editorial que eu fiz. E eu sou assim um grande defensor junto dos meus colegas de as coisas demoram tempo. Não é porque eu sou maluquinho e estou sempre a escrever que o que eu escrevo vai ser aproveitado. Não, eu neste momento até tropecei numa coisa gira, diferente do que estava à espera e pensei, ok, se calhar eu preciso desta pausa para digerir algumas emoções e depois logo escrevo outro romance. Tudo na boa. Eu por acaso acho que o tempo útil de vida de um livro está-se a tornar demasiado curto para podermos saborear o prazer de ter o livro nas mãos. Mas como eu te dizia, é outra conversa. Tu falaste aí agora do teu divórcio, já falaste do copyright, mas há 2 pessoas da tua vida que eu acho que são fundamentais para ti, até como escritor. Uma delas eu tive a honra de conhecer na apresentação do teu primeiro livro, que é a tua mãe, e que tem aqui uma história de Madrid com este livro que é importante. E a outra era o teu avô, que eu acho que foi também uma figura muito importante, pelo menos no teu primeiro livro eu senti que, da conversa que tive contigo na altura e da apresentação do teu livro, que eram 2 figuras muito importantes na tua vida. O que é muito interessante, porque, e sem fazer juízos de valor nenhuns, porque eu também vivia em Sacavém não sei quantos anos, e portanto não tenho a tua experiência, mas tenho uma experiência um pouco mais... mas como é que 2 pessoas tão integradas naquele bairro te souberam alargar e te deixaram voar para que tu pudesses ser aquilo que querias ser? Muito honestamente, eles sabendo muito bem que estavam dispostos a sacrificar-se para que eu pudesse voar. No caso do meu avô, de um ponto de vista financeiro, o meu avô acolheu-me a mim e à minha mãe depois do divórcio dos meus pais. Ainda tinha a minha avózinha nessa altura, que depois acabei por perder para um AVC, então ficou muito o núcleo dele, o meu avô e a minha mãe. A minha mãe desistiu de um emprego muito melhor remunerado que tinha para poder trabalhar no bairro, não no bairro em si, mas ali no bairro do Viso, e conseguir ter um pulso maior sobre a minha educação. E fica meio difícil não ser humilde ou não ter assim muito presente esta ideia de humildade, porque foi claramente um sacrifício deles. O meu avô e eu e a minha mãe, nós temos uma coisa bem engraçada, que é, o meu avô era muito machista e ele gostava muito mais de homens do que de raparigas, mas eu acho que ele sempre respeitou muito a minha mãe pelo pulso firme que ela teve na minha educação.
Pá, e não é que as aventuras da ponta de um corno não se tenham vivido e escrito, mesmo com a minha mãe muito atenta. Mas eu lembro-me de 1 ou 2 vezes em que a minha vida podia ter descarrilado completamente e foi por tê-los lá que eu sabia que não os podia desapontar. Há um momento delicioso na ponta de um corno que é baseado num facto real da minha vida, em que um amigo do bairro do Viso me pediu para guardar em casa umas dezenas de quilos de haxixe e ele pagava-me ao dia para eu ser uma espécie de armazém improvisado dele, porque ninguém ia suspeitar da casa do Alex e do meu avô e da minha mãe como uma espécie de poise de droga. E eu disse-lhe, mano, eu tenho um avô que entra no meu quarto para mandar vir acerca da política, para me recomendar livros ou para discutir de eu jogar videojogos em vez de estar a ler ou a escrever. E eu tenho uma mãe que, antes de ir para o trabalho, vai roubar-me o cabo da PlayStation para eu estudar. Eu não posso ter uma quantidade de substâncias ilícitas em minha casa quando estas pessoas não batem à porta do meu quarto. E, na verdade, eles não precisavam de bater à porta, porque eu, nas minhas birras adolescentes, fartava-me de bater com a porta e dizer o meu pai é que devia estar aqui para vos dizer o que vocês mereciam ouvir. E pumba, batia com a porta, então a porta já nem fechava bem, já estava assim inquinada. O meu avô estava sempre a gozar que eu culpava os maus materiais de construção de uma casa no Largo Aquilino Ribeiro do que propriamente a minha própria brutalidade adolescente. Mas ver de tão perto a presença deles, aquilo meio que guiou-me para um caminho do bem, eu acho. Depois, outra coisa, eu começo a apaixonar-me por arte e a minha mãe, a cena que está no início da ponta de um corno, do eu agradeço este livro à minha mãe por me ter levado a Madrid, onde eu me apaixonei por pintura. 1 ano depois disto, a minha mãe estava a dizer a uma diretora de turma minha, pois, entretanto, ele veio a Madrid, dei-lhe meia dúzia de livros e ele agora sabe mais do que arte do que a família toda, o que para mim é ótimo, mas para o meu avô é uma desilusão gigante, que achava que era o rei da ópera e agora o net de repente já o ultrapassou. Quando saem os meus primeiros poemas no jornal O Setubalense, tudo o que eu encontrei foi um grande entusiasmo da minha família, aí sim um grande entusiasmo da comunidade à minha volta lá no bairro, que deixou de olhar para mim como o Alex, ele é estranho, é cromo e deve ser paneleiro, que era assim que as pessoas falavam, para, não, ele é poeta, mais um poeta sadino, como o Bocage. De repente já caía dentro de um tropo que eles reconheciam, ali um trovador urbano. E até o meu pai, que era uma figura que, por muito que eu gostasse dele, meio que eu sentia ele a isolar-se da minha educação, e ele vivia em Setúbal, não precisava de se ter isolado tanto. Até o meu pai foi comprar os jornais e recortar, e eu ali percebi tipo, uau, quando eu dou passos no sentido do que é que deve ser se calhar o meu verdadeiro percurso, as pessoas à minha volta, quer estejam totalmente ligadas, quer estejam um bocadinho mais afastadas, entusiasmam-se. E eu sinto muitas vezes que isso foi assim uma recompensa muito cedo, como o meu avô teve, que mesmo tendo morrido antes de ver livros meus publicados, eu acho que ele sabia que eu já estava na direção que ele idealizava e também é uma grande honra para mim a cada livro que sai, imaginar a reação dele e eu tenho muito presente, eu sinto muita falta do meu avô e da minha avó e falo muito de avós e avós perdidos com alunos, amigos, formandos e tem graça para mim aquela ideia de que enquanto eu estiver cá a tentar mantê-los vivos e, por exemplo, em Sinais de Fumo eu tenho uma personagem lá do Grande Coro que eu trato sempre por avô e que é uma homenagem aos meus vizinhos e amigos de Setúbal tratarem o meu avô por uma espécie de avô coletivo de todos nós. Ajuda também a conseguir fazê-los viver nesta arte que gosto tanto. Acho que isto ficou meio melancólico, desculpa. Não, mas foi lindo. Alex, o teu avô não ficou chateado por tu saberes mais de arte do que ele ficou orgulhoso, certeza absoluta. Ele ficou chocado. Eu acho que sou avó, posso-te dizer que a gente quer é que os netos nos superem e que está tudo bem. Eu achei muita graça essa, deixa-me só partilhar contigo aqui um aspecto pessoal, eu achei muita graça essa tua ida a Madrid, porque o primeiro sítio onde eu também saí foi para ir a Madrid com os meus pais. E cheguei ao Museu do Prado e vi as meninas do Velázquez
e achei que o quadro tinha qualquer coisa de errado. Ora, aos 11 anos ninguém percebe que o pintor está a pintar aquilo, pronto, aquele jogo de espelhos que o quadro tem. Mas eu fiquei ali sentada, e os desgraçados dos meus pais, que eu sei que se sacrificaram para me levar também a Madrid e que pagaram a entrada, não viram nada do Louvre, porque eu tive 2 horas em frente do quadro, a olhar para o quadro, a tentar descobrir o que raio é que o quadro tinha de estranho. E eu acho que quando nós os perdemos, se há atos de amor que recordamos, são estes pequenos, mais do que às vezes os presentes ou aquilo que Sem nos dúvida. dizem, são Coisa estas linda. pequenas coisas que nos ficam. E é muito interessante partilhar isso com as pessoas que nos são mais chegadas, e agora lembrei-me por causa de Madrid quando te ouvi falar disso. Joana, É um avança. é um eco lindo que essa minha experiência biográfica de certa forma espelha a tua, porque é daquelas coisas. Eu às vezes acho que nós nos livros metemos coisas que queremos que sejam originais e que por serem diferentes, ou até no meu caso, que luto bastante com isso, já meio a atirarem-se para fora da verossemelhança com a realidade, mas às vezes nós batemos numa tecla em que um leitor estava só à espera de ver aquele reflexo dele naquele livro. Sem E eu dúvida. tive muito isso como leitor, e saber que agora posso provocar isso em ti é glorioso para mim. Muito obrigado pela partilha. Obrigado eu. Sim, eu acho que é olhar para os nossos mundos internos e perceber que eles são muito ricos, que às vezes não é preciso estarmos aqui a aprimorar as coisas, porque esse primor ou esse tesouro já existe no nosso mundo interior. Portanto, eu Eu acho que tu também concordo. espelhas bastante isto. Eu concordo, mas eu também aprimoro, porque eu podia fazer Sim, um sim. tipo de literatura muito próxima do pobrezinho que foi jogar para o Sporting e depois o pai bateu na mãe, e eu às Percebo vezes isso também. sinto que sou um traidor de classe por não abraçar esse neorrealismo mais deprimente, porque a verdade é que há histórias que mereciam ser sabidas, mas infelizmente nesta curta jovem fase da minha carreira em que estou, o que me dá uma pica do caraças é olhar para a realidade e pensar: qual é que é o gêmeo mau desta realidade que está quase a aparecer? Fico Uau, bastante com isso. Mas obrigado muito pela bom, leitura do meu trabalho, fico muito, muito sensibilizado por muito isso. bom. Olha, falávamos aqui, a Maria João introduziu esta questão da pintura ter sido também uma referência para ti, uma referência cultural, e nós percebemos que existe esta interlinguagem, esta intertextualidade das artes literárias com as artes pictóricas. Isto sempre foi muito importante para ti, esta introdução destas várias referências e inspirações dentro da tua própria literatura? Em primeiro lugar, vocês fazem perguntas muito boas. Eu ando a fazer muitas coisas deste género, de conversas boas sobre literatura, e tenho a dizer-vos que as perguntas que estamos aqui a entreter entre nós, eu ainda não tinha apanhado em lado nenhum. Por isso, nesta, eu vou ter de refletir um bocadinho durante a resposta e talvez eu me perca um pouco. Mas o seguinte Tranquilo. é verdade. A gente Eu puxa-te. Hã? Desculpa? A gente puxa-te. Puxem, mas e bem, muito obrigado. Então, eu apaixono-me por ler primeiro, porque o meu avô e a minha mãe queriam que eu lesse. Então, há até aquela história lendária que o meu avô me deu o Kama Sutra para eu começar a ler com maior atenção numa altura em que eu não devia ler o Kama Sutra. Mas a minha mãe viu que a Uma Aventura eu li tudo, mas meio de contra vontade, que é uma coisa meio engraçada. Há uma frase de um leitor do R.L. Stein, que é o autor dos Arrepios, em que um miúdo lhe escreveu a dizer assim: os teus livros são uma seca, li todos, mas não gostei. E foi um bocado o que me aconteceu com Uma Aventura. Eu pensava: ei, mano, eu não gosto muito do Faial, eu não gosto muito destas gêmeas, mas vamos lá ver o que é que acontece agora em Peniche. Mas quando a minha mãe me deu os Arrepios, e foi assim tipo: olha, está aqui um fascículo, vê lá se gostas disto, e eu, que nem sou um grande consumidor de terror hoje em dia, mas que ando a fazer um esforço para também perceber melhor o trabalho do meu amigo João Zamit, de ler e ver assim mais uns filmes de terror. Ler chegou muito cedo. E ler era um portal para o mundo. Não era bem uma arte como as outras. Então eu não a refleti tanto como as outras. Eu lia porque amava histórias e amava ir a outros sítios sem sair de Setúbal. E foi bem divertido ler, bem divertido. Quando eu descubro a escrita, é outro universo completamente diferente da leitura, em que eu deixo só de ver o mundo e passo a dar-me ao mundo. E há um momento muito marcante para mim nisto, que foi: eu escrevi um poema inspirado no autorretrato do Bocage quando tinha 14 anos.
E foi quase linha a linha, tipo, aqui ele fala da cara, aqui eu vou falar da cara. Aqui ele fala da altura, aqui eu vou falar da altura. E quando li aquilo à minha turma, toda a gente adorou, porque rimava. E quando as coisas rimam, nós ficamos mais fascinados. E eu lembro-me de ter pensado aí, logo em muito pequeno, tipo, rimar não é tudo. O que eu tenho que encontrar na literatura é estes espelhos. Tipo, quando alguém fala dele, eu falar de mim. E eu não tinha a linguagem, nem sequer o arcabouço intelectual para explicar isso. Eram sensações. Depois eu comecei a escrever muita poesia e depois eu vou para a faculdade de Ciência Política, adoro a FCSH, mas odeio o curso. Eu não queria ser politólogo. E é muito fixe estudar a história das relações internacionais, mas eu jogava aqui direto dali para o desemprego, face aos meus parcos conhecimentos na área da política. E eu comecei a pensar, tipo, não, eu quero escrever, eu quero encontrar uma profissão que me permita escrever. E eu começo a ver muitos filmes. E eu começo a encontrar alguns realizadores que me marcam muito, alguns que, entretanto, passei a odiar, mas como a minha mãe não me deixava desistir do segundo semestre do curso, porque tinha medo que se eu começasse a trabalhar não voltava a estudar, eu até arranjei, tipo assim, uns empregos part-times e fui fazer um voluntariado católico a Londres. Foi a primeira vez que andei de avião, 19 anos. Mas eu começo a perceber, tipo, pera lá, eu posso fazer pausa num filme e eu descrever uma cena, memória descritiva de uma cena de um filme, e as pessoas não vão saber se é do Tarantino ou se é meu. Quer dizer, se eu estiver a descrever uma ninja loira toda vestida de amarelo, vai parecer do Kill Bill. Mas até se for eu a escrever aquilo, vai parecer que sou eu a escrever sobre o Kill Bill. Fanfiction. Um conceito que também andava a descobrir na altura. Só quando eu vou para estudos artísticos, já bem adulto, com 26 ou 27 anos, porque a minha CEO, na J. Walter Thompson, me disse: tens que estudar, és das poucas pessoas aqui na empresa que não tem uma licenciatura e és um menino inteligente, tens de estudar. Disse: ok, eu vou estudar, mas eu tenho que estudar artes, não quero estudar publicidade. E ela: mas aqui tu és publicitário. Sim, Susana, mas eu vou ser muito melhor publicitário se me derem tempo de ler, sei lá, o Fausto do Gota, porque eu a partir daqui vou poder fazer metáforas nos meus anúncios com o outro lado, com dualidade. E ela diz: ok, vai fazer isso. Fui, teve graça porque eu tive 6 anos nessa agência, foi o sítio onde tive mais tempo, e eu fui despedido numa fusão internacional no mês em que eu estava a acabar os exames para acabar a licenciatura. E pensei: ok, pronto, eu vou sair desta empresa, mas levo uma licenciatura. Mais do que uma licenciatura, eu já levava. Se eu escrever um texto sobre uma senhora que foi encontrada afogada, isto pode ser uma reflexão sobre a Ofélia. Se eu escrever um texto com uma cena de perseguição na cidade de Paris, isto já pode parecer uma visão literária do Rendezvous à Paris, onde só vemos o Ferrari a fugir pela cidade. E depois eu comecei meio que a provocar-me a mim. O que é que não é literário? Uma cena de tiros. Como é que eu posso olhar para uma grande cena de tiros de um grande filme e transformá-la tipo um blow-up da vida? Não, blow-up, estou a confundir o Antonioni. Blow-up é o da fotografia, sim. Estou a confundir o blow-up com 400 blows. Que não sei dizer em francês 400, desculpem a minha ignorância. Mas tipo, como é que eu consigo... 400, exatamente. Como é que eu consigo sacar isto? E é muito engraçado vocês estarem a falar sobre isto, porque eu passo a vida a dizer aos meus alunos de storytelling: às vezes a história é muito simples e é a beleza e a originalidade como ela é contada, e aí a intertextualidade ajuda bué. Porque se eu tiver a subverter um tropo, se eu tiver a recontar uma coisa, se eu tiver a ter cuidado em quais são os vocábulos que o Proust usa, e se eu tiver a falar de ir ao café e comer uma madalena, eu já estou a cutucar estas sensibilidades. E como eu estou nisto agora do pós-modernismo, com muita seriedade desde que conheci o Rogério Casanova, por exemplo, o Thomas Pynchon, eu tenho aqui o Mason & Dixon. Não tenho, guardei-o porque ele é uma primeira edição e ele vale 800 euros, então eu tenho mesmo de ter guardado numa caixa própria. Mas no Mason & Dixon ele diz: deram-me um cachimbo a fumar, mas eu não inalei. E quem conhece a cultura política do século passado vai saber que isso é uma referência a quando o George Bush disse: eu não inalei cannabis. E eu reparei nestas, mas o que o Pynchon e o DeLillo e a Jennifer Egan fazem é:
eu vou meter coisas que estão submersas. E só quem sabe nadar muito bem e tem muitas referências é que consegue mergulhar nisto. Isso dá-me muita pica. Isso mexe muito comigo. Porque eu também acredito que consigo ser um leitor que repara nessas coisas. Desculpem se estou a partir da pergunta Não. que fizeram para impingir o pós-modernismo. Isso tem Não. Impinge o pós-modernismo à vontade. Exatamente. Nós somos as duas fãs. Obrigado pela vossa paciência e obrigado Mas pelas perguntas maravilhosas. Adorei ter refletido sobre isto, que é um tema que é muito importante para mim e acho que com a vossa pergunta consegui vê-lo também com maior clareza. Ainda bem. Olha, mas há também uma intertextualidade contigo mesmo, porque a referência à Nova Lisboa, pelo menos a mim, fez-me tlim. Sim, neste livro eu até faço uma coisa que me divertiu bastante, que foi, eu meto uma personagem de Sinais de Fumo, 10 anos depois, ele já não é um rapper de bairro, ele já é um colecionador de arte. Então dá a sensação que nestes anos que se passaram não fui só eu, Alex Couto, que estive a mudar. No meu universo também mudaram coisas. Isto é uma piada porque eu tinha visto o Kill Bill muitas vezes nos últimos tempos e no Kill Bill nós sabemos que um dos personagens vai penhorar uma espada. E essa espada depois aparece no Pulp Fiction, penhorada. E eu acho isso tão divertido. Piscar o olho aos meus leitores. Porque houve muita gente que mandou mensagem no momento a dizer o Eddie apareceu. E isso também me deixa tão contente saber que não são muitos, mas se calhar 25 a 50 gatos pingados está a ler com atenção. Eu há 5 anos tinha 10 likes no Facebook. Por isso agora ter pessoas que leem livros de 250, 300 páginas e me mandam mensagens com as conclusões delas, parece que estou muito mais perto do meu sonho, ou se calhar estou mesmo a vivê-lo. Isso é bom. Sem dúvida. Alex, existe aqui alguma vontade de explorar um tema que ainda não tenha aparecido num destes teus 4 livros já publicados? Sim. Mas eu acho que é preciso escrevê-los e vivê-los para surgirem coisas novas. Eu agora estou muito maluco com 2 coisas. Um conjunto de contos passado no Brasil, porque a minha ida ao Brasil foi longa, foi a maior viagem que eu fiz, tive um mês lá, eu nunca tinha estado um mês em lado nenhum. Na verdade tive um mês na Califórnia, em 2022, mas tinha sido um mês em 4 sítios, que cada sítio era um mundo diferente. Palm Springs não é Los Angeles não é Las Vegas, e Las Vegas não é aquele infinito deserto. Em cada um destes sítios eu estava a conectar com terras muito próprias. Então, quando agora fui ao Brasil e foi um mês quase de Rio de Janeiro só, com uma pausa para ir a São Paulo, permitiu-me refletir sobre coisas que eu nunca tinha refletido. Aquelas coisas típicas dos portugueses, tipo, a segurança, mas também outras coisas do tipo. Parece que a amplitude de ricos e pobres é muito maior. Então, para alguém que escreve sobre classe social, isso é brutalmente interessante. Só que também houve outra coisa que foi uma espécie de frustração que veio a surgir na minha vida, que foi... Eu queria ter escrito um romance sobre Setúbal, em Sinais de Fumo. Eu queria ter escrito um romance sobre uma coletânea de contos sobre Setúbal na ponta de um corno. E quando eu olho para os sítios onde esses livros aterraram, porque os livros vão muito alto enquanto nós os escrevemos, mas depois às vezes alguns despistam-se, há outros que os motores deixam de trabalhar, às vezes nós estamos a ler um livro e parece que o livro é melhor na primeira parte do que na segunda, ou vice-versa. É uma arte difícil por ser longa e por exigir tanta intensidade de reflexão em cada um dos seus momentos, ou de graça, ou de charme, ou de gênio, o que for. Mas quando eu olho para estes 2 livros, o livro que era para ser sobre Setúbal, o romance, é sobre o bairro do Viso. E é sobre como é difícil seres um homem autodeterminado ou uma mulher autodeterminada num sítio onde há onde há poucas ferramentas de emancipação. E no segundo, em vez de ser uma coletânea de contos sobre Setúbal, é uma coletânea de contos sobre ratos de esgoto, vendedores de ganzas e, sobretudo, sobre um rapaz que estava farto de estar ali. Então, eu continuo com esse bichinho. Tenho um romance para Setúbal. E agora tenho uma ideia, que eu gostava de fazer uma coisa multigeracional, porque eu acho que é assim que se ganham prémios literários, é quando tu fazes um livro muito grande, com muita vida lá dentro, que é aí que piscas o olho aos senhores júris críticos. E eu quero muito ter aquela cena que caracterizou os meus primeiros 4 de classe social, mas
em ácidos. Aliás, não pode ser em ácidos, que ácidos desfocam do alvo, mas em esteroides, isso. Em que eu tenho, o avô era patrão de uma fábrica, mas o outro avô era o sindicalista. O neto, o filho joga a bola, mas o outro joga no comércio e indústria. Então já há ali uma rivalidade desportiva. Eu gostava muito que assim numa última layer, anos 90, já há muito revolução social que se vivia em Portugal depois da entrada na CEE. Eu adoro falar em CEE. O meu pai foi despachante alfandegário, então ele viveu muito aquele fim da CEE. Já haver ali uma possibilidade do neto se apaixonar pela neta, um amor interclasse. Eu descobri uma coisa fantástica na literatura durante 2024, que foi eu, chunguita tatuado do bairro do Piso, que tem que ver na internet como é que se conjuga uma camisa às riscas com um blazer de bombazina. Pelos vistos, agora, por ser escritor, há miúdas que se interessam por mim que não são miúdas do bairro do Viso. E isso foi absolutamente fantástico, sobretudo agora com uma namorada nova, em que eu acho que me apaixonei por ela, não só pela pessoa que ela é, mas também pela trajetória de vida de ter de atravessar assim estes longos elevadores sociais como eu. Reencontrar isto na vida dá-me forças para fazê-lo também na página e na ficção, e isso entusiasma-me. Não sei como é que vou fazer este livro, porque sei que tenho 1 ou 2 para fazer antes, por motivos contratuais, porque mal ou bem agora sou um autor Penguin, graças a Deus, grande sonho, mas também por motivos técnicos. Não sei como é que vou fazer esse livro, mas agora tenho muita vontade de o fazer, e gostava muito de o fazer antes de chegar aos 40 anos, e estou a ver assim a janela já a encurtar. E vais conseguir. Nada disso. Vai conseguir, certamente. Obrigado pela vossa fé em mim. Muito Alex, uma frase que resuma o que significa para ti escrever. Uma frase. Quando eu escrevo, até Deus parece mais pequeno. Tudo ganha uma dimensão palatável. Quando eu escrevo, eu tinha uma no Twitter que foi meio que viral, foi um tweet muito lindo, que dizia assim: quando eu escrevo, sou eu que ponho as costas sobre o ombro de Deus. Mas, entretanto, gastei essa metáfora por estar sempre a dizer que com a minha voz coletiva de sinais de fumo, sou eu a pôr a mão sobre o ombro do leitor. E acho essa mais fixe. Mas tem sido muito engraçado viver esta vida da literatura em que muitas vezes eu sentia que era burro demais para ser um bom escritor. E depois o Rogério Casanova disse: mas pode ser engraçado o suficiente. E isso mexeu imenso comigo, do tipo, por isso, realmente. Eu, se calhar, nunca vou escrever um livro como o Atlas da Imaginação do Gonçalo M. Tavares, porque não sou equipado daquele tipo de pensamento filosófico. Mas se calhar o Gonçalo M. Tavares também não vai escrever os Piriquitos. Na verdade, até estou bastante curioso com a opinião dele acerca deste livro, porque como ele foi meu professor, eu tive o prazer de lhe impingir algumas leituras minhas, e foi muito engraçado ver como um grande escritor dos grandes temas da vida também pode achar interessante alguém a escrever sobre inveja na era da internet, porque isso também tem humanidade. Então diria que para mim escrever é isso, é tornar tudo compreensível, até para mim que tenho ferramentas limitadas para entender o mundo. Se eu passar, sei lá, vou acreditar que Os Piriquitos foi o meu livro que demorou menos tempo a escrever, escrevi o tipo todo em 9 meses, mas não deixou de ser tipo uns 15, 20 domingos dedicados de manhã à noite só a escrever. Quando nós dedicamos esse tipo de intensidade a um tema, as coisas tendem a tornar-se mais claras. Na verdade, há uma coisa muito boa do Gonçalo para terminar aqui esta resposta, que é, em português, a palavra concentrar não permite que nos concentremos em mais do que um tema em simultâneo. Daí ser concêntrico. E ele dizia sempre uma coisa muito poética, que é por isso que a lupa só incendeia a folha de papel, porque pega em tudo o que vê à volta de luz solar e concentra num só ponto. A literatura também é isso, para mim. Uau! Caramba, mesmo, muito bom, saiu uma ótima reflexão. Tem sido uma dedicação e tem sido também uma humildade, que é, se gostas tanto disto e já sabes tantas coisas, o que é que tu vais aprender se fores aprender com esses grandes escritores portugueses que se dedicam a ensinar? E eu voltei, tipo, beijo a mão para a pós-graduação em Artes da Escrita aos 30 anos e disse-lhes: eu estou aqui porque eu gostava de aprender mais sobre literatura. E essa energia tende a trazer-nos os conhecimentos. Basta nós querermos e dedicarmos tempo a isso.
verdade. Sem dúvida. Alex, e porque estamos a chegar ao fim e nós deixamos sempre esta questão para uma última instância, qual é para ti a palavra que fica? A palavra que fica para mim é francamente. É a palavra que está sempre a boiar enquanto estou a bringir a literatura. Francamente, Alex. Francamente, que tu tens que meter sempre as tuas personagens a fazerem uma piadola. Francamente, que tu não consegues não escrever uma determinada frase de fecho de capítulo que já sabes que vai ser a que as pessoas vão meter no Instagram. Então mais vale a última frase do capítulo ser aquela coisinha poética para as pessoas poderem fazer a sua story feliz. Francamente, Alex Couto, para de ter personagens que são streamers, para de ter personagens que são youtubers, para de ter personagens que são viciadas em postar selfies. Francamente, é muito o que vai dentro da minha cabeça enquanto eu escrevo. Eu acho uma palavra brutalmente portuguesa, porque capta assim uma espécie de lamento desnecessário. Então eu ficava com esta. Até porque é assim, este último romance foi o meu romance de advérbios. Eu aprendi com o Stephen King que não se deve usar muito advérbios. E eu depois pensei, não, o meu protagonista adora advérbios e ele vai dizer ao longo do livro 180 advérbios diferentes, todos diferentes uns dos outros. Coisas que eu invento para também me divertir sozinho. E ele manda um francamente, e quando eu mandei o francamente pensei, este é o meu advérbio favorito há tantos anos, espero que um dia tenha a oportunidade de falar sobre isto. Obrigado. É hoje, foi hoje. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, nós. Foi uma Obrigada conversa a nós. deliciosa. Foi muito. Ana, queres desvendar a novidade a partir de janeiro? Sim, nós estávamos a ter este podcast mensalmente e a partir de janeiro vamos passar a fazê-lo quinzenalmente. Para também ter mais oportunidades de ter conversas deliciosas como esta. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que vocês estão equipadas não só dos conhecimentos, como também de um certo espírito de mergulho em profundidade na mente e no trabalho de um autor. Eu quero muito parabenizar-vos pela qualidade deste bocadinho, das vossas perguntas, da vossa leitura íntima do meu trabalho, e cá estarei enquanto ouvinte também, porque acho que estão com convidados fantásticos. E eu vou ser sincero, eu gosto muito de cozinhar, não gosto tanto de lavar a louça, mas em ambas as atividades eu ouço muito outros escritores a falarem, para não viver num vácuo da minha cabeça. Por isso cá estarei também como vosso ouvinte. Muito obrigada, Alex. Obrigada, ficamos muito felizes mesmo. Muito honradas. Obrigada e até janeiro. Obrigada, até janeiro. Natal, e um ótimo 2026. E um Feliz Natal também a quem nos ouviu. Uma época de paz e de tranquilidade para todos. É o que eu desejo. E boa viagem, Alex. Muito obrigado. Boa viagem até ao Brasil. O Brasil está à tua espera e nós depois cá à espera de um novo livro, claro que sim. Exato. Sem pressão, Vamos com calma, mas estou pumped up acerca disso. Obrigado. Obrigada, boa noite. Tchau, com licença, boa noite, caríssima.